agora o pessoal quer saber também sobre ainda o Nosso Lar 2, né? Que está Tá. quase aí. Porque o pessoal quer saber sobre como foi produzir e também como foi a presença espiritual nos bastidores da gravação. Porque é algo que representa uma obra de Chico Xavier, uma obra de André Luiz, né? E acredita-se que toda essa espiritualidade de luz esteja envolvida, obviamente, nos bastidores, na produção, nos detalhes, inclusive, que possam aparecer, bem como o caso da borboleta que teve no primeiro Nosso Lar, né? Como que foi para vocês, assim, a sensação da presença espiritual durante as gravações e a produção do Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Eu sempre reforço que a gente faz um trabalho profissional, como qualquer outro trabalho profissional. A gente precisa, antes de tudo, desse comprometimento, do talento profissional das pessoas que estão envolvidas. Como a gente lida com um tema que é um tema muito específico, né, que fala de espiritualidade, etc., a gente tende a perceber isso, que talvez seja um lugar mais protegido, um lugar privilegiado, e não é assim. Uma filmagem de cinema, ela passa por momentos mágicos, por momentos difíceis, por dificuldades pessoais, por momentos mágicos, né? Enfim, quando a câmera guia, etc. E é claro que a gente aprende aí, enfim, conhecendo como é que funcionam as coisas espirituais, ou um pouquinho, né? Conhecendo um pouquinho, a gente aprende que a gente está cercado o tempo todo, que a gente sofre influências positivas ou não o tempo todo, que é preciso se proteger, que é preciso estar com boas vibrações. Então a gente tenta levar a produção do filme desta forma, que é fazer uma oração no início do dia, fazer não, nem sempre uma oração, mas fazer uma união da equipe no início do dia, é, estar atento aos pormenores de pequenas brigas, da não reclamação, ao respeito profundo entre as pessoas, o que é algo que precisa fazer parte de qualquer produção. Às vezes acontecem coisas muito interessantes, uma coisa aqui, outra coisa acolá, e a gente relata, né? Um perfume que de repente apareceu durante a filmagem. Nossa, quem está com esse perfume? Ninguém. Ah, pode ser um perfume espiritual, por que não? Era o André Né? Luiz que passou cheiroso ali, tinha recém tomado um banho É, astral. vai ser, né? Assim, são coisas que a gente não tem como dizer assim, é isso ou é aquilo. Claro que a gente fica muito feliz quando a gente percebe que a gente está bem amparado. Como qualquer lugar, em qualquer centro espírita, em qualquer família que faça o evangelho no lar, vai estar buscando proteção, né? Então, a gente teve dias lá que a gente estava filmando cena de umbral e teve uma figurante que acabou incorporando um espírito. E a gente foi até a figurante, ela estava incorporada, enfim, e viu que, enfim, quem conhece o que é uma incorporação sabe que é um fenômeno natural de mediunidade, né? E aí eu falei, olha, se você veio para atrapalhar ou veio para ajudar, né? E aí, logo depois, o espírito foi embora, enfim, devia estar dando uma presença ali, né? Mas a gente está Pra deixar sempre real mesmo para as deixar real. A câmera não gravações. estava ligada, né? Mas, enfim, eu acho que estava querendo manifestar uma presença, inclusive para a própria menina, que é a figurante, né? Que provavelmente tem mediunidade, que certamente tem mediunidade, e não sei o quanto ela trabalha com isso ou não. Então, a gente, pelo tema, tendem a acreditar que a gente esteja mais protegido. Não é verdade. A gente só estará protegido à medida de que a gente fizer a nossa parte, como todas as pessoas, né? Nem tem Verdade. privilégio nisso, né? Isso. Mas, sem dúvida, a espiritualidade está muito feliz, né, de que essa obra venha se concretizar e se materializar para a expansão Ah, da percepção das pessoas sobre a vida no não, mundo maior, né? não tenho dúvida, né? Assim, a partir do momento em que o Chico Xavier, com a sua mediunidade, reencarna, trabalha, produz 500 livros, esses livros têm histórias potentes, têm histórias que tocam em códigos, em valores espirituais, tem comunicação direta com nossos espíritos, né? Por assim dizer. É óbvio que é bacana a gente poder contar essas histórias boas nas telas de cinema e depois nas telas das televisões, né? Dos streams do mundo inteiro. Então, a gente entende que se a gente está fazendo algo que seja oriundo de um produto que é muito potente, a gente tem que respeitar e tentar emprestar a essa história a mesma potência que existe, né? De uma maneira diferente, porque é cinema, né? Mas a gente entende também que, em geral, a gente não está bandeirando pelo espiritismo objetivamente, divulgando uma doutrina, porque não é isso que o espiritismo precisa da gente oficialmente, né?
ele precisa que a gente vivencie aquelas realidades. Essa é a melhor forma de divulgar o espiritismo, é não ser hipócrita, né? É não errar na sua própria vida. Se você não errar na sua própria vida, você já está fazendo um baita bem para o espiritismo, né? Porque se você for lá, disser que é espírita e suas condutas, sua postura for completamente anti, você não está fazendo uma boa divulgação, né? Essa é a divulgação É mais pior importante. ainda, né? Porque daí tem a responsabilidade, né? Porque tinha o Exatamente. conhecimento e não agiu de acordo. Então, eu Sabe gosto que... de contar essas histórias porque eu sei que elas têm potência porque são histórias boas. É isso. E aí a gente se dedica a colocá-las nas telas. Sim. Sabe a impressão que eu tenho do filme, infelizmente, é que parece que a população, no geral, precisa ser recordada de certas coisas, né? Uhum. Porque se a gente for olhar para as massas, né? A massa brasileira, ela tá lá, muito envolvida no dia a dia, unicamente dedicada à matéria. Poucas são as pessoas que têm aquele olhar para o interior, para o autoconhecimento, ou até mesmo para expandir a sua espiritualidade, pensar em algo maior, um propósito maior da vida, sobre a continuidade da vida. Eu acho que as pessoas não pensam muito sobre isso, né? E de tanto em tanto, as massas têm, assim, através destas oportunidades, refletir sobre isso. Eu acho que o filme Nosso Lar, o 1, ele abriu muitas portas, né? Não só para o espiritismo, mas abriu muitas portas para as pessoas pensarem sobre, refletirem sobre a continuidade da vida, a inexistência da morte, a vida eterna, algo maior, né? E depois, parece que novamente cai no esquecimento, mergulha-se novamente na vida cotidiana, onde aquilo nunca mais é comentado na maioria das vezes. E depois isso ressuscita agora com o Nosso Lar 2, né? Dando mais uma mostra para a população, para mais uma reflexão sobre isso. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vai abrir uma nova porta, mais pessoas vão se voltar para este lado, buscar este lado e vão começar aí uma senda de autodesenvolvimento, né? E de autoconsciência. É a impressão que eu tenho e eu fico muito feliz por isso estar acontecendo, né? Por mais uma vez. Por isso que eu torço para que tenha mais filmes, a Irmãs Fox, o Nosso Lar 3. Por mim que tivesse os 13 volumes em filme, né? Eu concordo com você. Acho que a arte é para isso, né? Produções artísticas ajudam a elevar, a abrir portas, a sintonizar espiritualmente as pessoas, no sentido mais amplo. Cinema é uma forma de comunicação, é um meio de comunicação, mas é uma forma de comunicação artística, né? E tem suas funções de entreter, fazer pensar, emocionar. Então, a gente busca isso, que as histórias sejam boas, bem contadas na tela. Foi assim com um filme que a gente recém lançou da Zíbia Gasparetto, Ninguém é de Ninguém, que foi para as telas de cinema, e, enfim, em breve deve estar em alguma plataforma de streaming, a gente está negociando isso. Tem sido assim com o documentário sobre o Chico Xavier, né, que é o Chico para Sempre, que está na plataforma do streaming, que é o Star Plus. É um documentário inédito, com mais de 80 entrevistas, falando tudo sobre o Chico Xavier. A gente tentou colocar o máximo que a gente conseguiu sobre o Chico Xavier. Esse documentário foi tão bem recebido que ele acabou gerando uma série documental que vai estrear ainda sobre o próprio Chico, ou seja, tem tanto material do Chico que a gente pode continuar produzindo materiais. Mas nesse momento está lá no Star Plus, né, no streaming, Chico para Sempre. São 2h15 de Chico Xavier e a gente não dá conta, né? Então é bacana falar sobre a vida do Chico novamente, que foi embora há 21 anos e continua muito presente através de seus livros. E aí, assim, onde quer que a gente esteja colocando a mão para contar essas que a gente considera boas histórias, a gente quer fazer bem, fazer de uma maneira potente e seguir adiante. E o resto compete às pessoas, né? Se as pessoas deixam de ir ao cinema porque elas querem esperar o filme no streaming, no conforto de suas casas, talvez elas estejam perdendo uma experiência cinematográfica e espiritual dentro de uma sala de cinema. Talvez elas não sabem que elas estão deixando de ter outros filmes, porque se o público não vai à sala de cinema, a gente não consegue fazer com que o mercado veja, o mercado de cinema veja que são histórias que interessem. E a gente está tentando muito que o filme que siga o mesmo caminho dos outros filmes, né? Do primeiro do filme. Que ele esteja pelo menos disponível em eu tenho streaming, certeza. né? Eu tenho Isso. certeza que todo mundo que viu o Nosso Lar vai Deixa eu ver. explicar. Indo bem no Brasil, os parceiros da Disney, as empresas coligadas vão olhar e vão falar assim, nossa,
Que filme bacana é esse que está indo bem no Brasil? Eu quero exibir aqui também. É simples, é Imagina. mercado. Se você está vendendo bem um negócio na outra Claro. cidade, você diz, o que você está vendendo aí? Ah, estou vendendo essa fruta. Eu quero vender aqui também. Ou seja, se o público demonstra interesse, se o público vai aos cinemas, não tem por que os outros mercados não disponibilizarem o filme, né? A gente briga por isso, a gente quer isso, mas é assim que funciona, gente. É simples. Pessoal, Seguir o caminho do Nosso Lar 1, que está em quase 40 países. A gente conseguiu ir negociando o Nosso Lar, país a país, né? Enfim, o Kardec, já por sua vez, a biografia do Kardec, que foi feita em parceria com a Netflix, ele imediatamente ele pegou logo uma highway, assim, uma freeway, né? Então, quando ele estreou no Netflix, depois da performance no Brasil, que nem foi tão muito boa, perto do que se esperava, o que é uma pena, as pessoas não terem ido aos cinemas, verem a história do Kardec, mas isso é uma pena constatada só, não é uma reclamação. Acontece, faz parte. Mas quando ele estreia no Netflix, ele passaria a 130, 150 países, se não me engano. Ou seja, imediatamente ele ganha o mundo através de um streaming. Ou seja, a performance de um lugar propicia boa performance em outros lugares, daí por diante. claro. Né? Então, tem todo um contexto que permite que essas histórias sejam feitas, que a gente encontre o público, mas que a gente precisa também do retorno do público nesse momento. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente está tentando essa campanha de financiamento coletivo, pequena, um valor pequeno, perto do que é uma produção de cinema, mas para entender e experimentar e ver qual a vontade que as pessoas têm que essas histórias estejam nas Isso é telas, né? importante, né?